Bom, vamos lá. Nesse capítulo eu vou estar falando um pouco sobre as amostragens, né, e estimação. Falando um pouco sobre esse assunto, em que a gente vai ver os principais métodos de amostragem, vai falar um pouco sobre a amostra aleatória simples, distribuição amostral das médias, distribuição amostral das proporções, e mais a estimação por intervalo de confiança e tudo mais. Enfim, eu vou começar aqui com um exemplo, que daí eu vou falando um pouco sobre o conteúdo e vou resolvendo na prática. Então, aqui diz o seguinte, ó, que uma população consiste em 5 números: 1, 2, 5, 7 e 10. Considere-se todas as amostras possíveis de dois elementos, que dela podem ser retiradas com reposição, né, e determinar. Ou seja, pessoal, o que a gente está começando a fazer aqui? A gente está agora, efetivamente, aumentando um pouco mais esses cálculos ou até o conhecimento estatístico, porque a gente já sabe que dentro de uma população, digamos assim, a gente pega uma amostra e a partir dessa amostra a gente consegue obter dados estatísticos, ou seja, digamos que eu queira saber agora, por exemplo, das eleições. Eu não vou saber para fazer uma pesquisa, eu não vou conseguir de toda a população do Brasil. O que a gente faz? Através de toda a população do Brasil, a gente seleciona uma amostra. Uma amostra pode ser eleitores de uma certa cidade ou de diversas cidades. Tá? Então aqui a gente vai começar com números quaisquer, tá? Que vai representar, por enquanto, só a nossa ideia abstrata. Claro que a gente não vai fazer cálculos muito elaborados, mas também a gente vai ter essa ideia de como é que a gente pode desenvolver uma pesquisa cada vez mais aprofundada. Então, dito isso, vamos fazer aqui o problema. O problema diz o seguinte, ó, deu aquela população e diz que vai ter todas as amostras possíveis de dois elementos, né? E com reposição, para determinar a média da população. Ou seja, como é que a gente calcula a média? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Então, para calcular a média, a gente já sabe, né? Enfim, a gente vai utilizar essa letra aqui, ó, que é a letra Mi, certo? Ou vocês podem chamar de U mesmo, ou de média, tanto faz. Como é que eu calculo a média? Ora, simples, né? Eu somo os elementos, 1 mais 2 mais 5 mais 7 mais 10 e divido pela quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5 por 5. Isso daqui então vai dar quanto? Ó, aqui vai dar 10 mais 5, 15 mais 10, 25, dividido por 5, igual a 5. Então a média já está feita. Depois pede o que? O desvio padrão. Como é que é a fórmula mesmo do desvio padrão? Lembram? Essa letra aqui, ó, θ ao quadrado. Esse é o símbolo para o desvio padrão. Tá? Como é que eu calculo o desvio padrão? Ora, eu somo todos os elementos ao quadrado né? Divido pela quantidade de elementos e diminuo aqui o valor da média, que é 5. Tá, pessoal? Eu vou botar T de outra cor aqui, ó, vermelho. Mas esse 5 não tem nada a ver com esse 5 aqui, tá? Esse 5 ali, esse daqui, ó, ele é a média. E esse 5 é a quantidade de elementos. Ora, quando a gente calcular isso daqui, a gente vai encontrar o resultado 10,8 aproximadamente, tá? Só que isso daqui é o desvio padrão, né, pessoal? Lembra? Quer dizer, desculpa, isso daqui é a variância. Para eu descobrir o desvio padrão, o que eu tenho que fazer? Fazer a raiz desse valor, ou seja, a raiz de 10,8, tá? E qual vai ser a raiz de 10,8? Vai dar aproximadamente 3,286. Vamos arredondar para ficar que nem o material. 3,29. Tá?
Bom, agora aqui, pessoal, eu vou mostrar algo para vocês aqui. Claro que a primeira vez que a gente for fazer o exercício vai ser um pouco, digamos assim, um pouco mais complicado, tá? A gente vai fazer braçal, o cálculo, e depois a gente vai mostrar como é que a gente faz esse cálculo, digamos assim, de uma maneira mais prática, tá bom? Então vamos lá. Pede aqui, ó, a média da distribuição amostral das médias. Bom, mas como é que diz ali que vai ser a nossa distribuição amostral? Diz que vão ser feitos de dois elementos. Eu vou pegar de dois em dois e que vai ser com reposição. O que isso quer dizer, pessoal? Que aqueles números ali, por exemplo, se eles estão numa urna, digamos assim, se eles estão numa urna, eu retiro um número e depois ele volta para a urna. Ou seja, eu posso retirar o número novamente, tá? Então vamos montar aqui os casos, né, que eu posso fazer. Então digamos aqui, eu posso fazer o 1 e o 1, né, porque ele é com reposição, posso tirar o 1, colocar ele de novo na bandeja e retirar ele de novo. Vou ter o 1, 2, 1, 3. Desculpa, não tem 3, né, pessoal? 1, 5, 1, 7, 1, 10. Depois, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 5, 2 e 7, 2 e 10. Depois eu posso ter o 5 e 1, o 5 e 2, 5 e 5, 5 e 7, 5 e 10. Depois eu posso fazer o 7 e 1, 7 e 2, 7 e 3. Opa, desculpa, eu já estou botando meio na ordem, pessoal, desculpa. 7, 7 e 7, 10. E daí eu tenho agora 10 e 1, 10 e 2, 10 e 5, 10 e 7 e 10 e 10. Entenderam? Eu estou tomando a amostra da nossa população, que é esse 1, 2, 5, 7, 10 é a população, e esses aqui são as amostras, tá? Então, esses são os possíveis, os casos possíveis. Tá bom? Vamos lá. Agora, pessoal, o que acontece? Como é a média das amostras, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a média de cada um desses elementos. Ou seja, cada um desses elementos eu tenho que calcular a média. Então, ó, esse primeiro vai ser 1 mais 1, né? 1 mais 1, 2, dividido por 2, 1. 2 mais 1, 3, dividido por 2, 1,5. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. 10 mais 1, 11, 5,5. Tá? Depois, 2 mais 1, aqui ó, 1,5. 2, já vou fazer mais rapidinho, 3,5, né? 4,5, 6, 3, 7, 10, aqui 12. Opa, desculpa, ele não dividi, né, pessoal? Ai, desculpa. Aqui, ó. 3, aqui vai dar 7 dividido por 2, 13,5. Aqui vai dar 10 dividido por 2, vai dar 5. Aqui vai dar 12 dividido por 2, vai dar 6. Aqui vai dar 15 dividido por 2, vai dar 7,5. Tá? Aqui vai dar 8 dividido por 2, 4. Aqui vai dar 9, 4,5. 12 de novo, né? 6, 14 vai dar 7.
17 dividido por 2 vai dar 8,5. Depois 11 dividido por 2, 5,5. 12 dividido por 2, 6. 15 dividido por 2 vai dar 7,5. 17 dividido por 2 vai dar 8,5. E 10 dividido por 20 dividido por 2 vai dar 10. Tá? Ou seja, pessoal, o que a gente fez então? Olha só como é um cálculo complicado, tá? De novo, depois eu vou mostrar como é que vai ser rápido, tá? Mas nós estamos fazendo do jeito mais difícil. Então, ó, a média da distribuição amostral. Então, o que eu fiz? Primeiro eu tive que fazer a distribuição de todos os elementos. Desculpa. Depois, calcular a média de cada um. Ou seja, agora cada um desse elemento, como é que eu vou calcular a média disso daqui? Ó? Agora, a média da distribuição amostral das médias, que é esse símbolo aqui, mi com esse x e barra, vai ser o quê? Vou somar cada um, ó. 1 mais 1,5 mais lá, ó, 3 mais 4 mais, tá? Até o 10. Dividido por, são 25 elementos. Quando eu fizer isso, isso daqui vai dar igual a 5, tá? Ou seja, recai naquele fato que diz que a média da distribuição amostral das médias é igual à própria média. Ou seja, quando pedir para a gente a média da distribuição amostral das médias, a gente sabe que é o valor da própria média da população, tá? Isso está aqui no material, está escrito aqui, ó. Estão vendo, ó? Deixa eu riscar aqui. Ó. Aqui, ó. Já está dizendo que é, certo? Eu não preciso calcular ela separadamente. Vocês viram, dá para calcular, mas vai dar um trabalhão, tá bom? Bom, então agora vamos fazer a letra D ali, ó, que diz o seguinte, ó. O desvio padrão da distribuição amostral das médias, o erro padrão das médias, né? Então quer saber esse desvio padrão. Então, a gente vai ter que calcular, é como se a gente tivesse que calcular isso daqui, ó. Né, pessoal? Só que agora a gente está falando da distribuição das médias, ou seja, de todos esses numerozinhos que eu deixei em vermelho aqui, tá? Que no material já tem tudo prontinho, mas igual eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. A letra D. O que seria, então? Ó, primeiro eu vou calcular a variância, ó. Vai ser a variância do xzinho barra, tá? Então vai ser o que, ó? 1,5 ao quadrado mais. Eu só vou botar alguns aqui, tá, pessoal? Ó, vou botar o 1 primeiro ali, tá? Ó, 1 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais todos aqueles números e aqui o 10, ó, 10 ao quadrado. Ou seja, somei todos os números. Tem no total quantos? 25. E eu tenho que diminuir o valor da média, que a média é 5 ao quadrado. Bom, fazendo todos esses cálculos, pessoal, eu já vou pegar o cálculo aqui que eu já tenho do material, mas vocês podem fazer e devem também fazer todos os exercícios assim, passo a passo, e aí vocês vão entender bem. Claro que é complicado no início, a gente perde muito tempo, digamos assim, mas se faz o necessário. Às vezes para a gente ter o conhecimento daquele assunto. Bom, isso daqui vai dar igual a 5,4. Agora, nota o seguinte, pessoal. Isso daqui equivale a gente calcular, em vez de fazer todos esses cálculos, só calcular pela fórmula do desvio padrão, então da média, né, da distribuição média, ó, aqui, ó. A gente calcular o desvio padrão dessa forma é a mesma coisa que a gente calcular o desvio padrão da distribuição amostral das médias. Então, ó, o que eu vou fazer, ó? Vou pegar esse valor e vou dividir por raiz de n. Então, ó, o desvio padrão a gente já tem.
que é quanto aqui, ó? É 3,29. Ó, 3,29. E vou dividir. Outra coisa, pessoal, aqui, ó. Só me lembrei o seguinte, ó. Aqui eu calculei a variância, né? O desvio padrão, então o valor do desvio padrão das distribuição amostral das médias é a raiz desse número. Ou seja, isso daqui é igual a 2,32. E como eu disse, na verdade a gente pode usar somente essa fórmula aqui. Claro que a gente vai apresentar sempre, fazer de uma forma, digamos assim, a primeira vez um pouco mais difícil e a segunda vez, claro que depois dos outros exercícios a gente vai usar as fórmulas. Então é 3,29 dividido por raiz de n. Lembrando que o n é o tamanho da amostra, tá, pessoal? Não é a população. A população é o nzão. O nzinho é o tamanho da amostra, raiz de 2. Isso daqui vai dar igual a 2,32. Tá bom? Uma coisa que eu esqueci de falar, também é bom, é importante. Aqui, ó, como é que a gente vai saber o tamanho da amostra, né? Bom, ó, se é com reposição, quer dizer o seguinte, ó, lembrando lá da probabilidade, eu tenho duas possibilidades e para cá eu tenho 5 possibilidades, né? Eu tenho 1, o 2, o 5, o 7 e o 10. E para cá eu tenho quantas possibilidades? Também tenho 5 possibilidades, porque qualquer um daqueles elementos eu posso repetir. Isso daqui dá igual a 25 possibilidades, tá bom? Vamos para o exercício 2. Bom, no segundo exemplo aqui eu só risquei ali e coloquei porque a ordem é a mesma, só que agora é sem reposição. Tá? Então, ó, a média da população é igual do exercício 1, aqui não influencia em nada. Então, a média da população, a gente já sabe que deu 5, né? O desvio padrão que a gente calculou, ele dava... Deixa eu só voltar aqui. (3,29). Tá? E agora a gente vai ter que fazer a média da distribuição amostral. Então vamos lá. De novo, a gente vai fazer aqui do método braçal e depois a gente vai mostrar a fórmula, como é que funciona, para vocês verem que é a mesma função, tá? Como, pessoal, agora é sem reposição, então as combinações que a gente vai ter vai ser o que eu vou ter que fazer uma combinação de 5 elementos, 2 a 2, tá? Ou seja, como é que eu faço isso, ó? 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Então, ó, vai ficar 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Para a gente resolver isso, simplesmente a gente fatora aqui, né, digamos, até o 3 fatorial. E daí, com esse 3 fatorial aqui e esse 2 fatorial, ó, eu simplifico, né? Isso vai ser igual a 5 vezes 4, que é 20, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, vão ser 10 elementos. Tá? Isso aqui é o cálculo aquele que eu mostrei para vocês que a gente faz, a gente já sabe isso daí já da parte de probabilidade e análise combinatória. Tá? Mas, tranquilo, pessoal, digamos que a gente não lembre, tá? A gente pode também elencar ali os elementos. De que forma? Vou escrever, né? Ó, vamos lá. 1 e 2, depois 1 e 5, depois 1 e 7, 1 e 10. Lembrando que não tem reposição, então não tem como ter o 1 e 1. Certo? Depois, ó, 2 e 1 e 1 e 2 vai ser a mesma coisa pra gente. Então a gente vai usar o próximo, vai ser 2 e 5,
2,7 e o 2,10. Depois, 5,7, 5,10. E o último, 7,10. Todas as outras a gente já tem. Tá bom? Beleza. Agora, quantos tem aqui no total? Tem 4 mais 3 mais 2 mais 1. Ou seja, isso daqui é igual a 10 elementos. Tá bom? Por que isso vai nos ajudar? Porque agora a gente precisa do quê? Da média, né? A gente quer saber a média da distribuição amostral. Então agora o que eu vou fazer? Ó, 1 mais 2 é 3, então a média é 1,5. 2 mais 5, isso daqui dá 7, né? Então vai dar 3,5. Aqui, 6. Aqui, 8,5. 3. Aqui vai dar 9, 4,5. Aqui vai dar 15, 7,5. Aqui 8, 4. Aqui 12, 6. Aqui 11, 5,5. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a média da distribuição amostral. Ou seja, isso daqui vai ser 1,5 mais 13,5 mais 6 mais 8,5 mais todos esses numerozinhos aqui, tá? Mais 5,5. Tudo isso dividido por 10 elementos, tá? Ou seja, isso daqui vai dar a média igual a 5. Então notem, pessoal, que a média da distribuição amostral das médias é igual à média da distribuição, tá? Então a gente não precisa calcular cada uma separadamente, tá? Essa propriedade vai ser igual, ou seja, a média vai ser igual à média da distribuição amostral das médias. Bom, e o desvio padrão? De novo, pessoal, a gente vai ter que calcular utilizando a fórmula do método curto, aquela que a gente já vem utilizando. Então, aqui é θ x barra ao quadrado, que é a variância, né, na verdade, né, da distribuição amostral das médias, vai ser 1,5 ao quadrado mais 13,5 ao quadrado mais todos aqueles números, 5,5 ao quadrado sobre 10 menos a média, né, ao quadrado. Quando a gente calcular isso, vai dar igual a 4,05. O que eu vou calcular então? Então eu estou interessado no desvio padrão, ou seja, raiz quadrada de 4,05. Ou seja, isso vai dar aproximadamente 2,01. Isso nos mostra, então, pessoal, que quando é sem reposição, né, a gente tem que utilizar essa fórmula aqui, ó, que já tem ali no material. Ó, vai ser o desvio padrão sobre raiz da amostra vezes a raiz da população menos a amostra sobre raiz da população menos 1. Vamos fazer então. Notem que o que eu preciso, na verdade, para os exercícios é sempre calcular a média e o desvio padrão, tá? Pelo método curto. E o resto a gente só vai fazer. Então, ó, a gente tem que o desvio padrão é 3,29 sobre raiz de 2, que é o tamanho da amostra, vezes agora o tamanho da população, que é 5, menos o tamanho da amostra, sobre raiz da população, menos 1. Tá? Vamos resolver esse problema. Então vai dar 3,29 sobre raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre raiz de 4, que é 2. Tá? Então vou fazer esse aqui, 3,29 vezes
a raiz de 3. Ó, vou fazer essa parte aqui, ó. Vou fazer arredondado, tá? 5,69. Vou deixar para arredondar no final. Vou botar 3 números depois da vírgula e arredondo no final para 2. Desculpa, pessoal. E aqui embaixo 2 vezes a raiz de 2. Então 2 raiz de 2. 2,828. Fazendo isso, então, 5,698 dividido por 2,828. Isso daqui dá aproximadamente 2,01, tá? Que é o que a gente já tinha feito aqui. Então, o que mostra pra gente, pessoal? É o seguinte, ó, que a gente deve, né, em vez de fazer todos esses cálculos, a gente deve praticamente usar só as fórmulas ali, identificando o que é cada um. Ou seja, para cada um, para repetição ou sem repetição, a gente tem as fórmulas e a gente consegue constatar isso que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Das médias e também do desvio padrão da distribuição amostral das médias, tá bom? Bom, aqui nesse terceiro problema, diz o seguinte, que as alturas dos 3.000 estudantes do sexo masculino de certa universidade são normalmente distribuídas com média aritmética 172,72 centímetros e desvio padrão 7,62 centímetros. Se forem obtidas 800 amostras com 25 estudantes em cada uma, calcule a média e o desvio padrão da distribuição amostral das médias. Se a amostragem for feita, então lá, com reposição e B, sem reposição. Então aqui, a primeira coisa é a gente identificar os dados, né? Olha só. Os 3.000, aqui ó, estudantes, é a nossa população, ou seja, o nosso N. Então o N ele é igual a 3.000, tá? E o que mais que diz? Ó, a média aritmética, lá, ó, média aritmética 172,72. Então eu vou marcar, né, o símbolo para média é o Mi. Então 172,72, tá? O que mais que diz? Ó, o desvio padrão. Aqui, ó. Desvio padrão. Tá? Então vamos anotar aqui, o desvio padrão é 7,62 centímetros, tá tudo em centímetros, tá? E são 800 amostras com 25 cada um. É como se a gente fosse pegasse 25 estudantes cada um, né? Ou seja, ali é o tamanhozinho da nossa amostra, ou seja, é o N, tá? Ó. Então, eu vou colocar aqui que o N é 25. Então tá, ó, vamos fazer primeiro com reposição. O que pede pra gente? Pede pra gente calcular a média e o desvio padrão, tá? Mas, bom, ó, vamos fazer com reposição aqui, ó, letra A, com reposição. Bem, com reposição ou sem reposição, a gente sabe que a média da distribuição amostral das médias é igual à própria média, tá? Ou seja, isso daqui é igual a 172,72. Bom, e o desvio padrão? Aí é que tá, ó. Agora a gente tem que ver o que, ó. Se é com reposição, então a fórmula que a gente vai usar é essa daqui, ó. Θx, que é o desvio padrão da distribuição amostral das médias, vai ser o que, ó? O desvio padrão sobre a raiz da amostra, tá? Ou seja, isso daqui vai ser 7,62 dividido por 25, tá bom? Ou seja, isso daqui vai dar igual a 1,524 aproximadamente, tá bom? E vamos para B aqui, ó. A gente vai utilizar praticamente os mesmos dados, né?
Bom, a média a gente sabe que é a mesma, né? Ó, a média da distribuição das médias é igual à média da distribuição. Ou seja, 172, desculpa, 0,72, tá? E agora, como é sem reposição, então o desvio padrão vai ser praticamente como se fosse igual a outra fórmula, só que agora a gente tem que multiplicar pela raiz da população menos o tamanho da amostra sobre a raiz da população menos 1. Tá? Ou seja, isso daqui vai dar 7,62 sobre raiz de 25 vezes raiz de 3.000 menos 25 sobre 3.000 menos 1. Ou seja, isso daqui vai ser aproximadamente 1,51,8. Né? Então, como com reposição e sem reposição o desvio padrão é quase igual, digamos assim, então a gente espera, né, que a distribuição amostral das médias seja normal, tá bom? Com a média de 172,72 centímetros e o desvio padrão de 7,62 centímetros, certo? Bem, nesse exercício 4 agora, pergunta em quantas amostras do problema anterior a gente pode encontrar que a média se encontre entre 169,67 e 173,48, tá? Então, agora a gente vai ter que usar a tabela normal e, digamos assim, esse exercício vai ser um pouco mais complicadinho. Só que assim, pessoal, claro, vocês quando tiverem o exercício na prova, vocês vão ver que os exercícios vão seguir mais ou menos os mesmos passos, certo? Então, se vocês fizerem os mesmos passos, vocês vão conseguir encontrar o resultado esperado. E além do mais, vocês vão usar a tabela normal que tem no problema, tá? Vocês vão utilizar ela também na hora de resolver os exercícios. Aqui, o autor, ele não, digamos assim, não demonstra a fórmula, tá? E eu também aqui não vou me preocupar em demonstrar a fórmula, até porque não sai um pouco do foco do que é o nosso curso, né? Na verdade, aqui é só para a gente aplicar os conceitos e conseguir resolver o problema. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar em quantas amostras, né, daquele problema anterior, da altura dos estudantes sexo masculino de uma universidade, quantas daquelas amostras, né, porque vocês podem pensar que quando a gente fizer um levantamento estatístico ali, a gente encontra uma média, certo? Em cada amostra, porque ele pegou 800 amostras com 25. Então não é em todas as amostras que vai dar uma certa altura, né? Não é nas 800 amostras que vai dar, por exemplo, 172, não é em todas, é na grande parte, por isso que é um levantamento estatístico. E nesse caso aqui está perguntando o seguinte, em quantas amostras que a gente pode esperar encontrar uma outra média, tá? Então como é que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente tem esse Z aqui pra gente, tá? Que é os valores da tabela normal, tá? Eu vou falar sobre ela mais pra frente. O que a gente tem que resolver aqui é o seguinte, ó. O que acontece? Como a gente tem duas alturas que elas têm que estar entre, eu vou ter que fazer dois cálculos aqui. Vamos lá. Primeiro aqui, eu vou usar esse x barra aqui, pessoal, ó. É a altura ali, tá? Que eu quero esperar encontrar como média. Esse daqui vocês já conhecem, é a média, velho conhecido já. E aqui é o desvio padrão. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, vamos fazer a A. Opa, A. Então, vou fazer primeiro. Fazer assim, primeiro.
ficou meio feio aqui, né? Mas vou botar a letra A, então vou botar assim, ó, 169,67. Vou usar esse, tá? Só que esse daqui, como eu já disse, é o que a gente vai chamar de x barra, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, eu vou ter que fazer o que, ó? Eu vou pegar o z, que é o intervalo ali, tá? De confiança. Vou utilizar a fórmula. O x barra é o 169,67 menos. Menos o que, ó? A média. Vamos lá ver qual é a média do exercício anterior. 172,72. Tá? Então vou botar aqui, ó. 172,72. Tá? Dividido pelo desvio padrão, tá aqui já, ó. Então é 1,518. Isso daqui é aproximadamente menos 2,0. Vamos botar menos 2,0 só para vocês entenderem, porque a gente vai usar a tabela ali, tá? Bom, depois eu falo uma outra coisa aqui mais pra frente. Só um pouquinho. Então aqui, ó. Agora eu vou fazer pro próximo. A próxima média que eu quero encontrar é 173,48. Bom, vamos calcular. Z, que é o intervalo ali da tabela normal, vai ser 173,48 menos a média, 172,72 sobre 1,518. Isso daqui vai ser aproximadamente 0,5. Tá bom? Agora o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que consultar a tabela normal, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Vamos para a tabela normal. Então, olha só. Primeiro, ó, vou buscar o que, ó? 2,0. Então, 2,0 tá aqui, tá, pessoal? Ó, porque essa daqui já é a tabela que o autor usa, tá? Daqui, ó. Tá? É esse o número que a gente busca na tabela. Então, aqui, ó, o valor que a gente vai encontrar de z, ó, vou botar aqui. Z é igual a 2 é igual a 0,4772 e 0,5 tá aqui, ó. Então esse valor z é 0,1915, tá? Vocês vão pensar, bom, mas para que tem aquele 1, 2, 3, 4? É o seguinte, ó, imagina que se a gente encontrasse um número aqui, ó, e quando a gente fizesse aquela conta, o z ia dar 1,02. Então o que acontece, ó? O 1,0 tá aqui, ó. Se fosse 1,0, o valor dele ia ser esse daqui. Mas como é 1,02, eu tenho que procurar aqui, ó, nesse 2. Então eu venho aqui, ó, 1,02. Certo? Ó, se fosse 1,08, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver onde é que tá a outra casinha. Tá lá no 8, lá, ó. Tá? Aí eu venho, ó. Então vai ser 1,8, certo? Se fosse, ó... desculpa. Se fosse assim, ó, z igual a 5,37. Ó, se desse um valor assim, 5,37. 5 não, desculpa, pessoal, porque a tabela não é tão grande. Os números que eu vou colocar na prova não vão ser até o 5. Vamos botar 3,37, tá? Então, ó, o 3,3 está aqui, ó, tá? O valor do 3,3 era esse. Como é 3,337, eu tenho que vir lá no 7, ó. Venho no 7 aqui, desço, ó. Ia ser esse valor aqui. Tá bom? Então é assim que a gente procura na tabela normal. Bom, como são aqueles valores ali que a gente já encontrou, então agora como é que a gente vai fazer, ó? A ideia agora para a gente encontrar é a seguinte. Eu vou pegar esses valores aqui, ó. Aqui, ó. Z.
eu vou somar aqueles valores que eu encontrei, 0,4772 mais 0,1915, tá? Somando esses valores, eu encontro o número 0,6687. Encontrando esse valor, pessoal, então o que eu vou fazer? Encontrando esse valor, eu vou fazer simplesmente o seguinte, ó, eu vou pegar agora esse valor de Z e vou multiplicar pelo tamanho da amostra. Lembra, ó, vamos voltar aqui, ó. Lá no problema anterior eram, ó, 800 amostras. Então eu vou pegar 800 vezes esse valor, ó, 0,6687. Fazendo essa conta, 800 vezes 0,6687 vai dar em torno de 534, tá? É o 0,96. Eu posso arredondar, tá? E eu vou botar aqui que o autor botou 530, nós vamos botar 535, para mim fica mais fiel. 534 na verdade, né? Porque não dá para arredondar para cima, porque não vamos arredondar para baixo. Então 534. Poderia ser 530 também, tá? O que vocês vão se perguntar, mas vai chegar lá na hora da prova não vai dar o número exato. Claro que às vezes não vai dar, porque a gente trabalha com números com vírgula. Só que na prova vocês vão ver, porque vai estar, por exemplo, 534, outra opção 600, a outra 700, então vocês vão se dar por conta, né? Até mesmo no quiz, vão se dar por conta que a gente consegue arredondar até o mais sensato possível, tá? Não vai fugir muito desse valor. E, bom, como é que a gente vai fazer a B ali? A B pergunta, vamos ver aqui, abaixo de 1,69,65. Então vamos botar aqui x barra aqui, vai ser 169,65. Como é que a gente vai fazer? Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular da mesma maneira. Primeiro eu tenho que procurar aquele valor z para eu encontrar na tabela normal. Vai ser então x barra menos a média dividido pelo desvio padrão. Tá? Quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar 2,67 menos. Tá? Agora qual é a ideia? Eu venho aqui, ó, é 2,67, lembra? Então, ó, eu vim aqui, ó, 2,6. Tá aqui, ó, tá? Só que é 67, tem o 7, então eu vou vir aqui, ó, no 7 e vou ver até onde vai dar aqui, ó. Deu esse valorzinho aqui, ó, 0,4962. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Só que é que tá, né, pessoal? Aqui tem um segredinho. Quando pede abaixo, tá? Como a distribuição normal é metade, metade fica de um lado, digamos, metade vai até um pico, né? E tendo uma metade para a esquerda e da metade para a direita, digamos assim, a curva normal, né? Ela oferece essa área do intervalo. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente está buscando a esquerda ali, como o valor deu negativo, é só a gente descontar o 0,5. Tá? O que vocês têm que, digamos assim, decorar para a prova? É pegar o zero, quando pede abaixo, é só pegar o 0,5 e descontar do valor que a gente encontrou ali, que é o 0,4962. Certo? Por que a gente vai fazer isso, pessoal? Porque, lembrem, ó, quando eu tenho, ó, vou dar um macete aqui para vocês. Quando a gente tem dois valores entre a média, a gente vai encontrar dois valores de z e vai somar esses valores e multiplicar por 800, né, que é o tamanho da amostra. Nós vamos multiplicar por um valor, não é sempre vai ser 800, nesse caso é 800, tá? Quando a gente tem um valor só, a gente encontra um valor de z e a gente desconta a metade, tá? Que é o 0,5. 0,5 quer dizer como se fosse os 50%, certo? Então esse valor aqui, ó, ele vai dar 0,0038. Então o que eu faço agora para encontrar o número de amostras? Eu tenho que pegar os 800
e multiplicar por 0,0038. Fazendo isso, eu vou encontrar 3,04. Como eu não posso aumentar o número de pessoas, eu coloco o mínimo que vai dar, ou seja, 3 pessoas. Certo, pessoal? Entenderam essa? Se não entenderam, voltem o vídeo e qualquer coisa vocês voltam a me perguntar. Bom, agora para fechar o material, vou falar um pouco sobre a distribuição amostral das proporções. Então aqui a gente vai lidar com uma população, pode até ser infinita, e vai ter as probabilidades de ocorrência, que a gente vai determinar como sendo o sucesso ou o fracasso, tá? O sucesso vai ser o que a gente vai chamar de P, e o fracasso Q é 1 menos P, ou seja, se eu tenho 30% de ter sucesso, quer dizer que eu tenho 70% de ter o fracasso. Tá? Vai ser, ou seja, o 1 representa é como se fosse o 100%. Tá? Beleza. Então a gente tem certas fórmulas ali, tá? Que a gente vai calcular, que a gente tem essa média, digamos assim, e o desvio padrão, tá? Que tem as suas fórmulas ali, digamos. Tá bom? Então vamos fazer esse exercício aqui. Eu acredito que no exercício fica um pouco mais fácil de a gente conseguir resolver. Só deixa eu anotar as fórmulas aqui, que é basicamente isso que a gente vai usar. Ou seja, a média aqui, que vai ser o próprio P, tá? Ou seja, vai ser o sucesso. E também a gente tem o fracasso ali, a gente já sabe que é o Q, que é 1 menos P, né? E o desvio padrão, que é raiz de P vezes Q, ou seja, a gente vai multiplicar o sucesso pelo fracasso e vai dividir pelo tamanho da amostra. Tá bom? Então vamos tentar fazer o primeiro aqui, ó. Vamos lá, diz o seguinte, ó, 2% de peças produzidas por certa máquina apresentam defeito. Qual é a probabilidade de um lote contendo 2.500 peças apresentar defeito? Então, contendo o defeito, 2% ou... o defeito aqui para nós é o que, como se fosse desculpa aqui, pessoal. O defeito para nós é como se fosse o nosso sucesso aqui, tá? No problema. A gente vai entender como sendo o nosso sucesso, tá bom? Então, ó, para apresentar o defeito, o sucesso aqui para nós vai ser 0,02, tá bom? Então, para dar peça defeituosa, a gente tem 2%. Nesse caso aqui, o defeito para a gente é o que a gente quer descobrir. Então, quer dizer que é o nosso sucesso, digamos assim. Tá? E aqui o lote tem 2.500 peças, ou seja, o tamanho da nossa amostra é 2.500. Tá bom? O que a gente precisa para fazer isso daqui, né? Porque está perguntando o que, ó, qual é a probabilidade de um lote contendo 2.500 peças apresentar defeito. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, pessoal, lembre que para a gente conseguir realizar esse problema, a gente tem que fazer aquela curva normal, tá? A gente vai utilizar a tabela normal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é calcular a média, porque a gente já viu que para a gente, né, ó, só vou voltar aqui, ó, para a gente realizar esse probleminha aqui, por exemplo, ó, os que a gente está resolvendo agora, a gente precisa calcular esse valor z, né, e a gente precisa do que, ó, da média, né, e do desvio padrão. É quase a mesma coisa aqui, só que só muda os elementos aqui, tá? Então vai ser assim, ó. O P é 0,02, o Q, é o que? É 1 menos 0,02, que é o fracasso, digamos assim. Então o Q é 0,98. Beleza, então agora a gente tem que fabricar, digamos assim, cada um desses elementos. A média é simples, já está ali, prontinho, né? Porque a média é o próprio P. Então, é 0,02. E o nosso desvio padrão? Ora, o desvio padrão é raiz de P, que é 0,02, vezes Q, que é 0,98, sobre N, que é 2.500. Então, resolvendo isso, vamos fazer aqui.
vai dar aproximadamente 0,0028, tá? E o que a gente vai fazer agora, pessoal? Ora, agora a gente tem que utilizar aquela fórmula aqui, ó. Z igual a P menos a média sobre o desvio padrão. Tá? A mesma coisa que a gente fez aquela hora, tá, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer agora? Beleza. Como está dizendo 3% ou mais, aqui ó, na letra A, ó, 3% ou mais, o que a gente vai fazer, pessoal? Ó, eu pego o Z e o Pzinho vai ser 0,03, que é o 3%, lembrando, ó, 3% é 3 por 100, que é 0,03. Então vai ser 0,03 menos 0,02, que é... Tá no... uma coisa que é importante, pessoal, é não confundir esse P aqui, tá? Que é a média, com esse P aqui, ó. Tá? Esse P, aqui, digamos assim, para reduzir a curva normal, é o P, digamos, é o que vai perguntar aqui a quantidade de porcento, digamos assim, que a gente quer avaliar da probabilidade, tá? Só não confundam isso, tá bom? É que o autor colocou com a mesma letra, então acabou que a gente vai ter que utilizar assim, tá? Eu até poderia mudar a letra, mas dentro do material não ia estar a mesma coisa, então é melhor a gente só distinguir aqui agora. E lembrando, os exercícios que a gente vai resolver vão ser todos parecidos com esse daqui, então você só memorizar aqui como funcionam para efetuar o cálculo. Então agora aqui é 0,028 e vai dar 3,57. Tá bom, pessoal? Agora é o seguinte, o que acontece? Lembram? Quando a gente tem somente um valor de Z, o que eu tenho que fazer? Eu venho na tabela normal, ó, 3,57. Na nossa tabela normal aqui, eu acho que não chega a dar esse valor aqui, né? Deixa eu ver se a gente tem uma outra tabela normal. Só vai até o 2,9. Só um pouquinho, pessoal. Aqui, pessoal, ó, peguei na internet aqui porque, enfim, o autor da disciplina fez um cálculo aqui e não tem na tabela que ele forneceu, tá? Até peço desculpas, tá? Então, ó, deu 3,57. Só que nem eu disse, não se preocupem porque os exercícios foram eu que fiz, então esses tem na nossa tabela que a gente está usando, tá? Mas esse daqui do professor eu não sei, acho que ele acabou se complicando. Aqui então, ó, 3,5. Como é 3,57, eu vou buscar lá no 7, lá, tá? Então, ó, vou pegar aqui, ó, 0,49982. Tá? Eu vou usar só 4 números depois da vírgula, que é o que o autor tá utilizando. É o que a gente vai utilizar também, tá bom? Então, ó, encontrei o valor, esse valor aqui de Z, eu encontro na tabela como sendo o 0,4998. Tem mais um 2, mas a gente só vai usar 4 números depois da vírgula. Bom, quando tem um número só, a gente já viu que a gente tem que fazer o quê? Pegar a metade, 0,5, e diminuir do valor que a gente encontrou. 4998. Ou seja, isso daqui vai dar aproximadamente, pessoal, 0,0002. Ou seja, isso daqui é aproximadamente não, porque isso aqui é mesmo igual a 0,02%. Tá bom? E bem, vamos tentar fazer agora a letra B. Bom, agora diz ali que é 2% ou menos. Então, agora vai ser assim, ó. Você até fica um pouco mais fácil. Z igual a P menos a média
sobre o desvio padrão, tá? O que acontece? Agora, como é 2%, lembra que esse P aqui não é do... É agora que a gente está calculando, quando a gente vai utilizar a tabela, a reduzir a curva normal, a gente usa aquela quantidade de porcentagem que diz para nós de probabilidade. Então vai ficar assim, ó, 0,02 menos, a gente sabe que a média é 0,02 sobre 0,028. Isso daqui vai dar igual a zero. Portanto, o que a gente vai fazer? Ó? Lembrem, quando a gente encontra o valor de z, a gente olha na tabela normal. Ó. A gente vai vir lá na tabela normal. Em zero é zero. Tá? Então vai fazer o que? 0,5 menos zero vai dar igual a 0,5. Ou seja, isso daqui é igual a 50%. Tá? Então, a gente tem para dar 3% ou mais de peças que fiquem entre aquele que dê defeito, é 0,02%. E 2%, 50% das peças. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.